Então vamos pegar um verdinho. Olha, eu não coloquei as tintas aqui ainda, porque às vezes demora um pouquinho e acaba ressecando, né? Vou pegar então um pouquinho de verde, aquele verde que sobra das cores azuis que eu faço, colocar aqui. Vou colocar um pouquinho da cor mais clarinha. Como esse trabalho aqui tem um fundo branco, você pode pôr branco também no seu verde, porque a gente precisa misturar a cor no verde, só a cor sem branco na luz, quando você já tem um fundo todo escuro, matizado com essa coloração. Agora aqui tem a tela branca, que vai permanecer bastante branco aqui. Então você pode iluminar a folha com branco, mas vai ficar muito bonito você colocar um pedacinho, um pouquinho de base laca nesse verde. Ele vai dar uma queimada, um pouquinho só. Você pode usar uma boa parte desse verde no tom normal dele, assim, sem essa base, e um pouquinho dele com um pouquinho de laca. Aqui já é a nossa base já pronta, misturadinha, né? E as cores estão todas aqui esperando, ó, para colocar no potinho. Só que eu vou colocar só depois que a gente tiver acabado de fazer toda essa parte aqui, tiver tudo prontinho já, senão resseca. Bom, aqui, então eu vou misturar com um pincelzinho, aquele pincel maravilhoso. Vou pôr um pinguinho d'água aqui. Vou pôr até com... Aqui, como não tem sobreposição, não vai precisar colocar médio, né? Vou pôr um pinguinho de branco, então, aqui para fazer a luminosidade. Se você quiser uma parte desse amarelo bem alegrezinho, pode pôr um pouquinho de amarelo. Ó, vou pingar um pinguinho de amarelo aqui, então a gente pode fazer muitas misturinhas e deixar ele muito lindo, ó. Sabe o que é legal da gente fazer essas partezinhas que vai canetinha, assim? É que você pode parar e tomar seu cafezinho, voltar, continuar, né? Aí quando for fazer uma parte que não pode parar, alguns minutinhos aí que você não pode parar, daí pega firme, né? Ó, vou pôr um pouco de branco aqui. E aí a gente vai misturando aos pouquinhos. Um gotinho de água também para deixar o branco pronto. Esse papel, quando você trabalha com ele e ele ficar um pouquinho úmido e der fica meio dobradinho, meio judiado assim, você não se desespere não, deixa ele secar que ele volta bastante e fica muito lindo. Olha, essa folha aqui, a gente já está vendo que não vai aparecer praticamente nada, vai aparecer essa parte aqui de baixo. Uma parte meio sombreada, né? Então eu vou fazer ela até com esse tomzinho aqui escuro por baixo, ó. Depois um pinguinho de amarelo para fazer um tom bem clarinho. Mas aí como eu vi essa folhinha aqui, já pensei, vou fazer ela, né? Então, vou fazer só esse pedaço aqui, ó, porque aqui, ó, vai ter gerânio por tudo, ó. Florzinha assim, vai encher. Talvez sobre uma pontinha ou outra aqui, mas eu vou fazer só um pedacinho, então, aqui de pontinha, ó. Como vai um tantão dessa folha vai ser absorvida aqui pelas pétalazinhas, ó, vou tomar um pouquinho de cuidado para não entrar muito aqui, ó. Vou passar aqui de uma vez, depois a gente passa por cima, porque senão vai ficar muito complicado. Depois eu dou uma realçada aqui, ó. A gente realça isso aqui com verdinho de novo. Já vou passar nele todo aqui, ó. Pronto. As nervurinhas,
a gente pode fazer agora ou pode fazer depois. Eu acho melhor deixar para fazer depois, mesmo que ela dê um pouquinho de trabalho, algum lugarzinho aí, porque pode encostar numa pétala ou outra, mas eu acho melhor porque senão vai perder muito tempo fazendo nervolinha que não vai aparecer. Põe um pouquinho mais de verde mesmo, porque estava muito carregadão de laca, ficou um vermelho muito forte. Aqui nem vou caprichar, porque vai... Nem vou caprichar aqui, porque vai acabar, tem muita pétala aqui em cima. Olha, uma coisa interessante que você pode fazer, já para ir fazendo um tipo de acabamento, só vou mostrar aqui, mas aqui nem vai aparecer, é fazendo a pincelada já no sentido, olha, da folha mesmo. Aí a gente dá um acabamento, às vezes não precisa nem fazer muita coisa. Se você fizer essas pinceladas aqui, ela já vai marcando bastante. Então, aqui vai passar também, eu vou fazendo pinceladas por tudo aqui, ó. Eu vou só passar em volta assim, pra demarcar, ó. Depois, vem de lado aqui, ó. Se você quiser fazer, por exemplo, essa aqui já vai aparecer, né? Essa aqui você sabe que ela vai ficar toda certinha. Então, se você já quiser deixar essa aqui pronta, por exemplo, que você sabe, aqui não vai ter nenhuma flor, né? Aqui já tá o jeitinho certo dela. Então, já dá pra deixar ela prontinha. Vou passar primeiro um fundinho pra ela assimilar e daqui a pouco, quando tiver tudo feito, a gente volta aqui e deixa ela prontinha. Porque se você deixa secar essa primeira camada aqui, ela já vai dar uma enxugada. E quando você vier com a nervolinha, fica bem mais simples, não tem tanto branco aparecendo, né? Aqui. Essa parte aqui do caulezinho, depois a gente passa e acerta. Vou fazer essa aqui também, essa aqui não vai ter problema nenhum, né? Essa aqui faltou uma hastezinha pra ela, coitada. Ó, vou pôr um pinguinho de alisarinho nessa parte aqui, ó. Pra ela fazer parte do conjunto, vai ficando bonitinho. Depois, na hora de fazer a nervurinha, volta e coloca mais um pouco. Isso aqui você vai poder fazer em tela do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, igualzinho. Inclusive, se você quiser um fundo branco, se você quiser esse mesmo fundo branco, você pinta a tela de branco, passa 2 camadas para ela ficar bem certinha, bem vedada. Porque a tela, ela vem numa cor que não é um branco, ela parece branco, mas ela é um branco amarelado, assim, não é bonito. Então aí você veda tudo aquilo, com 2 camadas para ficar bem feitinho e pinta assim por cima, igual a gente está pintando. Essa aqui vai aparecer bastante, né? Só vamos precisar arrumar depois essa hastezinha. Em algumas você pode deixar sem o tom avermelhado da laca e passar um pouquinho de amarelo, para dar um pouquinho de vida. Tudo bem que daqui a pouco você vai precisar fazer de novo por cima, porque nós vamos fazer a nervurinha, né? Mas você já pode ir dando essas tonalidades já para demarcar. Aí quando você voltar, você já elaborou o que você quer dessa folha, né? Você já fez uma demarcação da cor que você quer. Ó, vou misturar amarelo e esse aqui, ó, e dá para um lado aqui. Esse lado aqui não vai acabar tendo flores, de repente dá para aparecer. Vou pôr aqui assim por baixo também, vai que entra
Aqui vai ter muita flor, é verdade, aqui não vai aparecer. Eu vou fazer aqui, ó. Para ficar um pouquinho, só um pouquinho de verde. Ó, onde eu exagerei aqui muito na curva, ó, eu vou dar uma arrumada. Porque às vezes eu dou uma exagerada, aí passo um pouquinho de tinta, ó. Fiz aqui uma curva muito acentuada. Não sei se ela vai aparecer, mas se aparecer, pelo menos não fica tão forte. Ó, e não precisa dar um acabamento fantástico aqui, né? É só preenchendo, ó. Vou arrumar essa curva aqui também e vou seguir isso aqui um pouquinho pra frente, ó. Olha como é bom a fita, que ela te deixa sossegado, né? Sabe que pode passar aqui tudo. Hoje, depois desse trabalho aqui que você tiver feito, você já vai estar com habilidade para fazer todo tipo de buquê de flor, porque você vai saber o jeito de distribuir, né? O segredo de um bom ramalhete, de um bom arranjo no vaso. Isso aqui, por exemplo, se tivesse um vasinho de vidro aparecendo aqui, vai perfeito também. A parte aqui de cima que você tem que fazer bem arranjadinha, né? E ali embaixo você vai fazendo, vai acrescentando uma coisa ou outra que você precisar. Ó, aqui quase não vai aparecer. Só que como eu estou conversando, eu esqueço e vou fazendo. Aqui assim. Vou fazer ela um pouquinho mais arredondada. Quando você enche a folha, aí você vê, né, enche ela de tinta aqui, você vê todos os defeitinhos dela, né? E como deixar ela mais engraçadinha. Por isso a gente não tem que se preocupar com o jeito que riscou, porque depois a gente vai arrumando. Se a gente fica se preocupando demais na hora de riscar, segura muito, tem que ver assim, só o que é bom, mais ou menos, o espaço, onde está dando uma área de um espaçozinho mais claro, né? Isso sim, isso tem que cuidar mesmo, né? Tem que olhar, tem que cuidar. Mas dentro do trabalho, você já estabeleceu mais ou menos como é que você vai fazer, assim, redondinho, mais ovalzinho, sei lá o quê. E pensando em distribuir, vai riscando ali mais ou menos. Se você quiser riscar até com lápis, agora no começo, riscar com lápis para depois apagar um lugar do outro que você não gostou, também pode. Pode qualquer coisa, né? A gente pode ir fazendo tudo. Olha, essas folhinhas aqui eu vou fazer uma hastezinha nelas depois, mas primeiro eu vou fazer os gerânios. Depois eu faço a haste, porque às vezes vai tampando, pode vir até um pedaço aqui assim, ó, e fazer. Também já deixa pronto. Uma parte vai perder, mas tudo bem. Tá seco isso aqui já, então eu já posso até pôr a minha canetinha aqui, ó. Ó, esses dois gerânios vão se sobrepor, né? Esse outro vai chegar aqui, então ela vai vir aqui de baixo. Eu vou deixar para depois mesmo. Bom, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu posso refazer algumas folhas que eu sei que vão ficar, que não vai ter, que não vai aparecer mesmo, e já deixar prontinho. Outra coisa é depois se eu achar que está faltando folhas aqui, que poderia ter colocado uma ou outra a mais, aí eu coloco. A gente não precisa encher tudo isso aqui e deixar prontinho, né? Pode ir fazendo aos poucos. Olha, eu vou colocar uma segunda camada de tinta aqui, já está seco. Aonde vai aparecer, onde eu sei que vai aparecer, já vou deixar uma segunda camada de tinta pronta, para depois só vir com as nervurinhas e arrumar. Então vou bem direitinho aqui na beiradinha, ó. Quando secar essa camada, aí eu venho com a corzinha bem clarinha, um branquinho, um verde clarinho, faço uma nervurinha assim, uma sombrinha e pronto.
Então essa aqui, ó, vai ter um bom pedaço tomado, eu não vou fazer muita coisa aqui não. Agora essa parte de cima dela certamente vai aparecer. O que eu vou fazer vou pintar todas elas direitinho e depois eu faço a nervura no que sobrar, né? O que sobrar de folha aparecendo. Vai ser mais prático do que fazer agora. Só que agora você já enche tudo de tinta e você não sabe aonde vai aparecer ou não, né? Aqui eu sei que não vai aparecer, mas já pus a tinta aqui e pronto. Ó, fiz um cantinho mais avermelhadozinho aqui assim, ó. Fica muito, muito lindo. Vou fazer aqui um pouco também, ó. Põe um pouquinho de amarelado para ele não escurecer muito, só ficar avermelhado, mas não escuro, né? Aqui que vai aparecer só um pedaço, né? Então eu vou fazer aqui assim. Você pode, depois que você tiver com muita habilidade, você não vai precisar fazer isso aqui, toda a folha, tudo mais. Você vai poder fazer uma coisa mais em conjunto, vai pensar, vai desenhar as folhas, vai aos pouquinhos fazendo a flor, né? Vai fazer folha, flor, e depois você define o restante, você não vai ter que fazer tudo isso. Mas agora, no começo, eu penso que no começo as pessoas têm que fazer as coisas aos poucos, é muita informação para você fazer de uma vez. O insucesso, muitas vezes na pintura, é informação demais no começo, não há cabeça que aguenta, né? É muita coisa para aprender, é muito cansativo daí. Então, agora nesse começo, faça desse jeito assim, né? Mesmo que você perca um pedacinho de folha, não tem problema também, não é? Não é assim tão sério. Porque você vai daqui a pouco ver aonde é que você vai perder a folha e não faz o pedaço. Você já vem com a folhinha, com a florzinha por cima e pronto. Mas agora nesse comecinho que você não sabe, vem fazendo tudo. E sabendo que você vai fazer a partezinha desenhadinha, mais elaborada dela depois, né? Então, ó, segundo o meu amigo pintor, a parte dura já foi, agora é só alegria mesmo, agora é só diversão. Vou aproveitar até arrumar isso aqui, ó. Agora é a hora do prêmio, né? Agora a gente vai começar a transformar tudo isso aqui numa coisa muito linda, muito colorida, que vai ficar um arranjo parecendo florzinha de verdade. Então vamos, agora é a última oportunidade para o café, hein? Se quiser tomar um cafezinho, tem que ser agora, porque daí nós vamos fazer as pétalazinhas do gerânio, e aí não pode parar por um tempinho, tem que fazer até o fim, né? Então vai lá.